A elevar o cosmo no seu coração, todo mal combater, despertar o poder, sua constelação sempre irá te proteger. Fala, gifoneiros, tranquilo com vocês? Bora aqui corrigir algumas das questões de química, né, do segundo simulado do Prepara Gifone. Vamos começar com essa belíssima questão de estequiometria. Um estudante de escola profissional colocou para reagir uma quantidade suficiente de nitrato de prata com 2.000 ml de cloreto de bário a 0,3 mol por litro, de acordo com a equação a seguir. Qual foi a massa aproximada de cloreto de prata precipitada? Então, quando nos deparamos com a situação estequiométrica, nós precisamos inicialmente buscar encontrar quem são os atores principais. Um dos atores principais está aqui na pergunta, ó, qual foi a massa aproximada de cloreto de prata? Então, é um dos nossos atores principais. O outro ator principal é o qual a questão fornece os dados. Tá? Olha só, uma quantidade suficiente de nitrato de prata com 2.000 ml de uma solução de cloreto de bário a 0,3 mol por litro. Cloreto de bário é o nosso segundo ator principal. Eu gostaria que vocês se atentassem que 0,3 mol por litro é a concentração, não é a quantidade que nós temos. Para fazer este cálculo estequiométrico, precisamos da quantidade. Então pensa comigo, colocou para reagir com a quantidade de 2.000 ml. 2.000 ml é a mesma coisa que 2 litros. Olha essa concentração, 0,3 mol por litro. Se eu tenho, então, 2 litros, como é que vai ser a minha concentração aqui? 0,6 mols por litro. Vocês concordam comigo, né? Concordam comigo. Então, qual é a quantidade que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando, na verdade, 0,6 mols. Então, vou separar aqui os meus atores principais. Os meus atores principais. Com interpretação em mol, olha só. Segundo o meu balanceamento, qual a quantidade em mols de BaCl2? 1 mol. Segundo o meu balanceamento, qual é a quantidade de AgCl que nós temos aí? 2 mols. Então, para os nossos atores principais, nós temos aqui 1 mol de BaCl para produzir 2 mols de AgCl. Né? Então, aqui nós temos a nossa receita do bolo. A nossa receita do bolo. A partir de então, vamos fazer os nossos questionamentos. Se 1 mol produz 2 e a questão está me fornecendo 0,6 mols, 0,6 mol vai produzir quanto? Vai produzir X. Depois que você resolver isso, você vai encontrar 1,2 mols de AgCl. 1,2 mols de AgCl. Mas a resposta é em gramas. Então você pensa comigo. Se o AgCl ele pesa aproximadamente, né? Se o AgCl ele pesa aproximadamente, deixa eu colocar aqui para vocês. 1 mol de AgCl ele pesa aproximadamente 143,5. Então pensa comigo. Se 1 mol de AgCl é 143,5 gramas, 1,2 mols, que é a quantidade que eu encontrei, vai ter quanto? 1,2 mols. Então, você vai perceber que o item correto, depois de você calcular, né, fazer a regra de 3, é 172,2 gramas. Em um laboratório escolar, durante uma aula prática, foi observado em um dos materiais utilizados brilho e maleabilidade, sendo caracterizado como metal. Assinale a opção que descreve corretamente as características dos metais. Então, olha só, se nós estamos falando de metal, não pode ser o item B, não pode ser o item C, né? Se nós estamos falando aqui que no item A não tem brilho, está totalmente contrária ao que foi observado aqui na situação, então não pode ser o item A, né? Vamos ver o item E. Conduzem calor e eletricidade, tendem a formar cátions em soluções aquosas quando os sólidos são quebradiços. Você já pegou um metal aí quebradiço? Você pegou o metal e apertou ele um pouquinho e ele quebrou, né? Então, olha só, não é uma característica dos metais, tá bom? Então, sobra pra gente aqui, ó, são condutores de calor e eletricidade, tendem a formar cátions em soluções aquosas e são maleáveis, não são quebradiços. Eles não se quebram, eles são maleáveis, tá bom? Item correto, item D. Nas pílulas de baixa dosagem hormonal é encontrado o etinilestradiol, derivado sintético do estrogênio em diferentes proporções.
Um laboratório recebeu uma denúncia de anticoncepcionais contaminados e recebeu uma amostra de 2.035 gramas de etinilestradiol contaminado. O grau de pureza do hormônio verificado foi de 80%. Qual o número de mols de etinilestradiol que foram encaminhados para incineração? Qual o número de mols? Gente, não sei se vocês lembram, mas como é que a gente calcula o número de mols? É uma simples fórmula. Nzinho é igual a Mzinho dividido por MMzão, né? Mzinho dividido por MMzão. Onde o Mzinho, ele é simplesmente a massa que a questão dá, tá bom? E o MMzão é a massa molar da substância. Ou seja, quanto ela pesa no jogo do bicho, né? A gente descobriu o número de mol é facinho assim. Então, nós estamos trabalhando com quem? Nós estamos trabalhando com etinilestradiol. O etinilestradiol, quem é? É este carinha que mora logo aqui. Qual é a massa dele? Então, vamos descobrir qual é a massa molar dele, né? A massa molar dele, eu vou pedir ajuda aqui da calculadora. Vamos lá. Cada carbono pesa 12 e ele tem 20 carbonos. Cada hidrogênio pesa 1 e ele tem 24 hidrogênios, então é mais 24. Cada oxigênio pesa 16. Então, a massa molar dele, quanto ele pesa? Se você colocar na balança química, 296. Então, eu vou botar aqui, ó. 296 gramas, tá bom? Por mol, a massa molar dele, certo? Então, vamos lá. Um fato que você precisa se atentar é que a pureza é de 80%. Então, de tudo que a questão te forneceu, apenas 80% nos importa. Então, como é que a gente vai descobrir essa porcentagem de 80% aqui, gente? É muito simples, né? É muito simples. Você pode fazer a regrinha do 3. Lembrando que se 2035 equivale a 100%, 80% equivale a X. E aí você faz o cálculo, mas eu vou usar a calculadora aqui para ser mais rápido. 2035 vezes 80% dá 1628. 1628. Vou colocar aqui 1628 gramas. Então, gente, bora fazer nosso cálculo aqui, ó. Como é que eu vou descobrir o número de mols? Eu vou pegar a massa que a questão me deu, que é 1628, né? É uma forma alternativa de não se utilizar a regra de 3. E vou dividir isso pela massa molar da substância, que é 296, tá bom? Deixa eu usar a calculadora aqui para ser mais rápido. 1628 dividido por 296, nós encontramos 5,5 mols. 5,5 mols dessa substância. O item correto aqui pra gente é o item C. De acordo com as informações contidas na tabela e com base em seus conhecimentos sobre o assunto de geometria molecular, pode-se afirmar que a geometria molecular, então a gente vai fazer aqui, né, uma comparação mais adiantando. Essa geometria molecular acontece como? Vocês sabem que os átomos, eles são compostos de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons estão no núcleo, no centro do átomo. Os elétrons estão ao redor, na eletrosfera. Esses elétrons que são responsáveis pelas ligações químicas. Ninguém pega os prótons do núcleo e ficam se ligando. Não, ninguém faz isso. A gente pega os elétrons que estão aos redores, né, e faz as conexões, tá bom? Esses elétrons, todo mundo sabe que tem cargas negativas. E carga negativa próxima à carga negativa se repele, não dá certo, tá bom? Então essas ligações, elas precisam estar o mais afastado possível para então haver menos repulsão, né? Se eles estão se repelindo, tá havendo controle, eles estão muito afobados, eles estão muito zangados, estão muito energéticos, e não é isso que nós queremos. Se as ligações químicas estão distantes, então eles não estão se repelindo, eles estão tranquilos, estão de boa, estão com menos energia possível, ou seja, estão mais estáveis. Só adiantando aqui, ó, que na geometria molecular nós precisamos considerar, né, a quantidade de elétrons que o bendito cujo em questão tem na sua camada de valência. Bom, para então a gente descobrir qual pode ser a sua geometria. Então vamos a um exemplo aqui, ó. Vamos a um exemplo prático. O item B, CH4. O carbono, gente, ele está no grupo, né, 4. Então, ele tem 4 elétrons de valência, que eu vou colocar aqui como esses pontinhos. O hidrogênio, ele está no grupo 1 da tabela periódica, então ele só tem 1 elétron de valência. E é por isso que eu estou colocando aqui um pontinho para eles, tá bom? E aí o que acontece? Ligação química. A ligação química é feita de elétrons. Ligação química. Então nós temos aqui o CH4, né, o carbono fazendo 4 ligações. Bom, essa geometria aqui, gente, não é angular, tá bom? Nós temos 4 átomos, 4 ligações que precisam estar na maior distância possível. Então imaginem só, né? O que a gente pode fazer para separá-los desta maneira? Nós vamos aqui na nossa
tabelinha e vamos perceber que é tetraédrico, assim, ó, 4 ligantes, ó, número de ligações 4, nós temos 1, 2, 3 e 4 aqui, ó, esse exemplo, tetraédrica, não é angular, tá bom? Vamos perceber aqui a do SO3, como é que a gente desenharia a do SO3. Olha só, o S, gente, o S, ele está no mesmo grupo do oxigênio, então ele tem 6 elétrons de valência. Cada oxigênio, ele faz 2 ligações para se estabilizar, gente. Então, olha só aqui comigo como é que acontece as ligações do SO3. É assim, ó, é a maior distância possível entre elas. Ligação dupla, o oxigênio, ligação dupla, dupla, dupla e dupla. A maior distância possível. Então, nós temos aqui quantos ligantes, gente? Nós temos 3 ligantes. Então, segundo a nossa tabelinha aqui, 3 ligantes, né? Três ligantes, qual é a geometria dela aqui? Essa geometria, gente, é chamada trigonal planar. Essa geometria é chamada de trigonal planar, porque ela é trivalente, tá bom? Nós temos 3 ligantes, ela é chamada de trigonal planar. O item correto aqui pra gente seria o item A, beleza? Considerando o segundo período da tabela periódica, o segundo período, né? Esse aqui é o primeiro período, o segundo período é esse aqui, tá bom, gente? O segundo período é esse aqui. Prevê-se que a ligação com maior caráter iônico ocorra entre os átomos. Maior caráter iônico, ou seja, íons, ou seja, nós precisamos aqui de uma diferença de eletronegatividade. Nós precisamos de alguém que seja extremamente doador de elétrons e alguém que seja extremamente receptor de elétrons. Então vocês sabem que a eletronegatividade, como é que ela cresce aqui na tabela periódica? A eletronegatividade, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, né? O que é a eletronegatividade? É a capacidade de atrair para si elétrons. Então, concordam comigo que o caboquinho aqui mais eletronegativo deva ser o flúor, já que os gases nobres, eles são nobres, eles são meio inertes, não gostam de reagir muito, né? Então, o flúor, ele é o caboquinho mais eletronegativo de todos, aqui da tabela e do segundo período, né? Em contrapartida, se ele é o cara que mais gosta de atrair para si os elétrons, quem vai ser o cara que mais gosta de doar esse elétron, de perder? O que está na outra extremidade. O que está na outra extremidade é o lítio. Então, o item correto aqui pra gente, né, seria lítio flúor, beleza? Quais os métodos que deveriam ser empregados para separar e recuperar as frações de uma amostra contendo areia, água, sal de cozinha e propanona? Então, pensa aqui comigo, gente. Ventilação não é uma delas. Se eu ventilar isso aqui, a areia vai-se embora, né? A areia molhada, a areia seca vai-se embora e leva as coisas. Então, eu não estou separando, né? Eu estou jogando fora. Então, se eu fazer a centrifugação, se eu colocar tipo num liquidificador e bater tudo, não vão se separar, né, gente? Não vão se separar. Olha só o que vai acontecer de bom aqui que a gente pode fazer, ó. A gente pode fazer uma filtração, a gente pega e coloca num filtro, tá bom? E o que vai ficar no filtro? As partes sólidas, certo? No caso, a areia. O sal de cozinha pode até passar com a propanona e a água, mas a areia vai ficar na filtração, beleza? Tipo coar o café. E a destilação, gente, é apenas eu fazer um aquecimento de líquidos. O cara que tiver o menor ponto de ebulição vai se embora primeiro, né? Eu sei que ele vai se embora primeiro, eu posso pegar ele aqui, não posso? Eu posso pegar ele, não posso primeiro? Beleza? Por exemplo, assim, a água, eu sei que a água evapora, a água ela se transforma em gás a 100 graus Celsius. Eu sei que a propanona, ela se transforma em gás a 80 graus Celsius, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Eu coloco lá, né, no recipiente, aqueço. Quando chegou em 80 graus Celsius, somente a propanona vai continuar a sair. Vai saindo e eu vou captando ela em outro recipiente. Vou captando, certo? Aí, toda a propanona saiu. Aí, a temperatura começa a subir. Chegou a 100 graus Celsius, eu já boto outro recipiente e eu vou começar a pegar quem? A água. Eu já vou começar a pegar água, né, nesse recipiente. Então, 100 graus Celsius, a água vai evaporar, eu pego toda a água. Beleza? Em outro recipiente, porque ela vai condensar do outro lado, né? Porque vai esfriar, então ela vai condensar. E o que vai sobrar no recipiente apenas? Apenas o sal de cozinha, tá bom? Então, a gente separou todo mundo aqui com apenas filtração e destilação. Considerando as estruturas das moléculas abaixo, é correto afirmar que... Então, nós temos 3 situações aí. Então, vamos dar uma olhada aqui nos itens. O que nós temos aqui? Olha só. Belezinha, maravilha, hein? O que eu posso encontrar aqui de bonitinho, conhecido? O que nós temos aqui, gente?
amina. Nitrogênio isolado, ó, nitrogênio e carbono, amina, amina. Tem aqui? Ixi, não tem. Vamos ao próximo. Eu tenho amida, C dupla O e nitrogênio. C dupla O e nitrogênio, C dupla O e nitrogênio. Opa, tem amina aqui também, ó. Tem um nitrogeninho aqui, ó. A molécula de lidocaína apresenta uma amina primária? Não é uma amina primária, que eu tenho três carbonos com ele. Então, não pode ser o item A. A porção comum entre as três estruturas caracteriza por serem amidas? Sim, a porção comum dos três, ó. Olha só, a estrutura comum dos três aqui, ó, é a amida. Então, o item correto aqui pra gente é o item B. Com relação a essas duas substâncias e ao processo metabólico em que elas estão envolvidas, é correto afirmar que a serotonina possui a função álcool. Vamos ver aqui a serotonina. Possui função álcool, ou você está aqui a hidroxila, só que a hidroxila está ligada a um anel aromático, então não é álcool, é um fenol. Então o item A é mentira. Uma das etapas da conversão do triptofano em serotonina envolve a eliminação de um grupo amina. Então olha só, vamos ver a estrutura aqui, vamos analisar. Tem do triptofano, tá aqui a amina, aí tá tudo igual, opa, tá, ele perdeu aqui, ó, perdeu o grupo da hidroxila, perdeu, pro outro lado, perdeu, tá aqui, ó, ele perdeu, isso aqui, perdeu, não existe aqui, tá bom? Não existe. Mas também, ó, ele tem duas aminas, né? Duas aminas, aqui tem uma amina. Cadê a outra amina? Cadê a outra amina? Tá aqui a outra amina, foi para parar em outro local, né? Então, tá errado também este item. C. A conversão do triptofano em serotonina envolve a eliminação de um grupo carboxila. Opa, peraí, tem grupo carboxila? Tem. Tá aqui ele. E do outro lado tem o quê? Não tem ele, então ele foi eliminado. Item correto aqui pra gente é o item C. De acordo com as duas estruturas abaixo, podemos concluir corretamente, de acordo com as duas estruturas. Então, olha só, se você for contar quantos carbonos, quantos oxigênios e quantos hidrogênios nós temos aqui, gente, vai ter a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio e a mesma quantidade de oxigênio. Professor, são iguais! Não, galera, não são iguais. Aqui nós temos isômeros, que é justamente isso, quando duas moléculas têm a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade de integrantes, tá? Mas são diferentes. São diferentes. Professor, não estou vendo diferença. Tá vendo sim. Olha só onde está o OH e olha só onde está o OH. Não estão do mesmo lado? Professor, é só girar. Não, não é só girar não, olha só. Pensa comigo aqui, ó. Os isômeros, gente, eles são ativos opticamente falando. Então, resumindo, se o cara tem isomeria óptica, né? Se o cara tem isomeria óptica, um dos vai desviar a luz para a direita e o outro vai desviar a luz para a esquerda. Isso é ser opticamente ativo. Qual é a característica principal que deve existir nesses isômeros para eles serem ópticos? Tem um carbono quiral, um carbono que faz 4 ligações diferentes. Se você olhar aí, esse carbono central aí, ele está fazendo 4 ligações diferentes. Então ele é um carbono quiral, ele é um composto óptico. São isômeros ópticos. Mas que tipo de isômeros eles são? Gente, imagine só, pega a sua mão esquerda e pega a sua mão direita e coloque ela uma de frente para a outra. Vocês podem perceber que elas são imagem especular uma da outra. Se eu colocar a mão esquerda em frente ao espelho, vai aparecer a imagem igualzinha à mão direita. Vocês concordam comigo? Então eles são uma imagem especular um do outro. Mas são iguais? A mão esquerda e a mão direita são iguais? Não, não são iguais. Como é que eu tenho certeza que elas não são iguais? Eu sobreponho. Quando eu sobreponho, olha só o que está acontecendo aqui, hein? São diferentes. Então, se você pegar essas duas imagens e colocar elas em frente ao espelho, vai aparecer a imagem especular uma da outra. Mas se você colocar elas em sobreposição, você vai perceber que elas são diferentes. E isso é o conceito de enantiômeros. Você vai estudar isomeria em casa, eu sei, você vai perceber que são enantiômeros, beleza, gente? Obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido e qualquer duvidazinha, me chama! Tchau, fui! Muito obrigado pela sua atenção e espero ter contribuído de alguma maneira. Não deixe de seguir meu filho lindo, que é a cara do pai, lá no Instagram, @AdrianPerotti Oliveira.